Programa Família de Deus no ar. Vamos nos conscientizar que somos convocados por Deus mesmo. E aqui estamos para celebrar nossa existência, celebrar nossa vida, todos os momentos concretos da nossa vida. Vamos aproveitar o dia de hoje, como sempre tenho dito, e que seja um altar de um encontro conosco, encontro com Deus. Esse encontro conosco é um encontro no qual nós vamos partilhar nossas realidades. Vamos partilhar nossa existência, tudo aquilo que ocorre conosco no dia a dia. O pano de fundo é a família, evidentemente. Desde o início deste programa, nós temos dedicado essas reflexões à família, a essa comunidade de vida e amor. E a família, evidentemente, que a coluna mestra é o esposo e a esposa. Esses dois seres em que o Senhor um dia os chamou e brindou com o dom esponsal, para que pudéssemos então vivenciar essa dimensão familiar. Vamos neste dia, neste sábado especial, nesse dia especialíssimo, pensado por Deus mesmo antes que o mundo fosse mundo, para que nós pudéssemos partilhar nossas coisas. Vamos partilhar um pouco do que significa esta relação, este relacionamento esposo e esposa, esse relacionamento familiar. Esses duas colunas mestras que sustentam o lar, que produzem, constroem, edificam, mantêm este lar, com os membros que aí compõem. Como sempre nós dizemos, é uma relação de ser humano, portanto, é uma realidade profundamente humana, em que parte de um ser para outro ser. Dois seres iguais na sua natureza, tão diferentes na maneira de expressá-la. Um masculino e um feminino, um homem e uma mulher. Um ser que expressa a sua humanidade do jeito feminino, e um ser que expressa a sua humanidade do jeito masculino, feminino e masculino. A masculinidade para a feminilidade e a feminilidade para a masculinidade. Como trata-se de um relacionamento interpessoal, é um desafio, realmente é um desafio. O relacionamento interpessoal nos parece uma das coisas mais difíceis de ser conscientizado. O relacionar-se com o outro, comunicar sua realidade ao outro e acolher do outro a sua realidade. É uma tarefa, é um trabalho. É algo que nos é dado gratuitamente por Deus, como um dom nupcial, um dom conjugal. Um dom é que este homem e esta mulher tornam-se esposos, e como esposo, totalmente entregue, doando todo o seu ser à sua esposa, recebendo da sua esposa todo o seu ser. O relacionamento interpessoal é um relacionamento de doação de si, doação do seu próprio dom de si. Por isso dizemos que o relacionamento conjugal é um relacionamento profundo de intimidades. Um relacionamento onde o dom de si é ofertado um ao outro. O dom de si é comunicado um ao outro. Portanto, a dificuldade que temos, o desafio que temos, é nós buscarmos entender o que é essa comunicação, o que é esse diálogo, o que é essa entrega de realidades. A palavra diálogo quer isso dizer. A entrega, a comunicação, o movimento da verdade. Quando nós entramos, então, num processo de comunicação, quando nós nos colocamos à disposição para um diálogo, nada mais, nada menos do que nós partilhamos verdade. A nossa verdade, acolhendo a sua verdade. Esposo e esposa, num processo de dar a si próprio, a si mesmo, tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que sente, tudo aquilo que faz, tudo aquilo que entende. E assim vamos trocando essas verdades e vamos nos aproximando cada vez mais.
Nos parece que um dos problemas é que nós não nos conhecemos também. Tem que haver um processo de uma comunicação um intra-relacionamento. Eu preciso, então, mergulhar nesta verdade do Evangelho, mergulhar nesta proposta do Evangelho, nesta promessa evangélica, onde eu vou sendo libertado das minhas arestas, das minhas correntes, das minhas amarras. E nessa liberdade em si eu vou, então, me conhecendo como eu sou, passo a passo. Vou aceitando minhas limitações, mas também vou aceitando meus talentos, meus dotes, minhas qualidades, e assim vamos caminhando em direção à casa do Pai, mas um caminhar em direção a si próprio, no seu interior. E neste processo de interiorização, eu vou ofertando ao outro que está ao meu lado, que está mais próximo, tudo aquilo que eu vou encontrando em mim, portanto, a minha verdade. E neste diálogo vou recebendo a sua verdade. Vamos com isso nos conhecendo, nos aproximando e vamos então nos amando. Nós não conseguimos amar quem nós não conhecemos. Por isto o processo de autoconhecimento, para depois um processo de conhecer o outro, porque o outro nada mais é do que um outro eu. E quando eu começo então a manifestar o meu eu, de uma forma mais clara, mais consciente, mais madura possível, eu vou tendo condições de acolher você naquilo que é de mais claro, mais pleno e mais profundo de você. Neste mútuo relacionamento, nós vamos nos aproximando, nós vamos vivenciando uma intimidade entre nós, que nós chamamos justamente isso, o nós. Manifestando o meu eu busco a reconhecer você como um tu, um outro eu, e nesta aproximação vamos então selando esta comunicação. Vamos consolidando essa intimidade, esta amizade que vai surgindo entre nós, este amor nupcial, um amor ao qual vai nos dando esta característica de sermos um para o outro. Um amor exclusivo, um amor único. E isto vai fazer nos aproximando cada vez mais, buscando então, como eu disse, esta intimidade da intercomunicação. A dificuldade que nós temos encontrado ao longo desse caminhar, nós temos encontrado nos casais que nos procuram, nos encontros que nós participamos, é essa dificuldade inicialmente de se autoconhecer. Nós passamos por um processo de formação, de humanização, como nós já temos dito, a partir da própria família. Nós vamos crescendo, nós vamos nos evoluindo, nós vamos amadurecendo no seio da família, com a formação que nossos pais vão nos fornecendo, com os valores que vão nos passando e assim por diante. Vamos nos humanizando, mas este processo é um processo diferenciado entre um e outro, entre o esposo e a esposa. Então há necessidade de um esforço entre os dois agora, para a partir de um autoconhecimento, conhecer o outro ou dar a conhecer de si mesmo para o outro. É um processo, é uma tarefa, é um caminhar. Nós não estamos prontos, nós estamos nos aprontando. Nós não chegamos a uma meta, nós estamos buscando essa meta. É um caminhar constante, é um caminhar permanente, é um caminhar no qual nós vamos experimentando esse crescimento passo a passo. Mas para isso é necessário que possamos mergulhar nesse dinamismo deste conhecimento. Ou unir-se um ao outro, esta união que se dá esposo e esposa, é um processo dinâmico, não é nada parado, não é estático, não é algo que esteja pronto, é algo que está se construindo, passo a passo, momento a momento. Momentos concretos a momentos concretos. E é nesse dia a dia,
Nesses momentos concretos é que nós vamos nos aproximando a partir do diálogo. Vamos tentar neste sábado muito especial, neste sábado ao qual o Senhor nos reúne para sentarmos à mesa da partilha, vamos tentar entender esse sentido ao qual nós chamamos crise, ou entendemos como crise conjugal. Vamos tentar mudar esse nome de crise para conflito conjugal. O conflito é um fato concreto. O conflito é um fato natural. Um ser vivo, na sua própria caminhada cronológica da sua vida, ele conflita. Ele vai encontrar-se em conflitos a cada espaço, a cada momento, a cada fato concreto. A cada momento ao qual ele tem que decidir, ele tem que entender, ele tem que pensar. A cada momento concreto ao qual ele participa com sua vida, algo ocorre em seu interior. Ele não fica incólume. Algo acontece, algo ocorre. Ele aceita ou não aceita, ele entende ou não entende, compreende ou não compreende. Produz ou surge ou emerge de si fatos concretos positivos, como emerge também fatos negativos. Fatos positivos aceleram, fatos positivos ajudam e melhoram este relacionamento, claro que sim. Fatos negativos nos afastam, nos distanciam. Fatos negativos produzem em nós uma certa antipatia, na qual nós nos afastamos daquilo que nos afeta, daquilo que nos fere. Assim é a aproximação conjugal. Momentos aos quais nós nos sentimos bem, momentos aos quais produzem em nós valores, fatos concretos, sentimentos positivos, e momentos aos quais produzem em nós sentimentos negativos. Sentimentos positivos consolidam esta comunhão, sentimentos negativos têm esta força, têm essa indicação de nos afastarmos um do outro. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o segundo bloco de Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. Como temos feito sempre, vamos neste momento agradecer de coração aberto a todos vocês que ouvem o chamado do Senhor, hoje no chamado do próprio Espírito, e aqui estão, sentados à mesa da partilha, para partilharmos nossas coisas. A todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso abraço, e vamos rogar a Deus que os abençoe muito, cada um de vocês. Vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado, AM 1060, agora também FM 90.9. E vocês que de uma forma muito especial, internautas, nos ouvem, nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor coloque nos seus corações aquilo a qual vocês vêm buscar. Essa misericórdia, esse amparo, esta presença. Vamos também lembrar neste momento da Mãe de Jesus, nossa Mãe, Maria, que está intercedendo constantemente por nós. Como dissemos, bodas de Caná, ela não era convidada, ela estava lá. Maria sempre está em nossas bodas. Maria é uma figura presente nas bodas. Maria é uma figura a qual está junto, intercedendo. Momentos críticos em que vai faltar vinho, diz ela. Momentos críticos em que, se nós vemos o vinho como bênção, está começando a faltar bênção. Maria, Mãe de Jesus, é uma figura que está em nossos matrimônios. É uma figura que está presente nas bodas e constantemente solicitando ao Filho que derrame suas bênçãos, que transforme momentos tão simples e banais, como aquela água da purificação, transforme em vinho bom e vinho em abundância.
Ou seja, Maria, a mãe de Jesus, está em nossas núpcias desde o princípio até o último dia, desde o início até o fim de nossas bodas. Está intercedendo ao seu Filho constantemente, para que este vinho não acabe, para que estas bênçãos não acabem. Quando nós falamos, então, em conflito, ao qual nós temos chamado conflito que chamam crise, deixemos de lado a palavra crise. Crise é algo contundente, é algo violento. Crise é algo que surge para atrapalhar a caminhada. O conflito não. O conflito é um fato que acontece como algo normal no crescimento de um ser vivo. Todo ser vivo, na sua própria dimensão dinâmica da vida, causa conflito na sua caminhada. Vejam como o esposo e a esposa vivenciando esta proximidade, esta intimidade tão próxima, evidentemente, que vão surgir conflitos os mais variados. Mas conflitos, se nós olharmos nessa dimensão, de nós apurarmos no diálogo para entender os conflitos, para tentar compreendê-los, para tentá-los resolvê-los, ultrapassá-los, nós vemos que o conflito trata-se de uma bênção de Deus. O conflito é um momento abençoado ao qual nós vamos crescer em harmonia, nós vamos amadurecer em nossa vida. Conflito é resultado de vida, conflito é um fenômeno de crescimento. O conflito indica que estamos caminhando, estamos crescendo. O conflito é algo que surge em momentos aos quais nós vamos experimentando as nossas diferenças. Nós somos diferentes na nossa sexualidade, um ser masculino e um ser feminino numa caminhada juntos. Seres formados, educados, seres que tiveram seu processo de humanização em matrizes diferenciadas, famílias diferenciadas, com culturas diferenciadas, com valores, com tudo aquilo que é expresso no processo de crescimento, no processo de humanização, nós vamos nos ver totalmente diferenciados. Diferenças mais marcantes, menos marcantes, mas nós a temos. Na própria cultura religiosa, nós temos orientações às vezes diferenciadas. Tudo isso são fatos, são elementos que nos trazem, que criam um espaço para o conflito. E nesse conflito é um momento oportuno, um momento abençoado ao qual nós vamos analisá-lo e vamos tentar entender o que está acontecendo aí. O conflito é algo importantíssimo, o conflito é algo concreto, é algo positivo. O conflito, ele apresenta algumas funções e que nós percebemos a dimensão positiva do conflito. O conflito previne essa estagnação. A estagnação vai acontecendo no momento que nós vamos caminhando, nós vamos como que fechando os olhos para as coisas que vão acontecendo, vamos nos adaptando, sem resolver os problemas, sem resolver os conflitos. Eles vão aparecendo e nós vamos esquecendo e colocando de lado. Portanto, o conflito previne essa estagnação, previne todo este processo que impede que nós nos aproximemos um do outro. O conflito serve para que possamos estudar e ver o que está acontecendo. O conflito estimula o crescimento, muito pelo contrário do que nós entendemos crise. O conflito estimula, o conflito nós vamos entendendo aonde está, o que é que causou, o que foi conflitante entre o esposo e a esposa, e vai estimulando então o interesse e a curiosidade de um para o outro, porque após o conflito vem uma fase de alegria, uma fase de bênção, que justamente é colhida ou são colhidas a partir dos conflitos. Nós analisamos, nós ponderamos, dialogamos, nós vamos contornar ou ultrapassar esses momentos conflitantes e com isso nós crescemos.
Esse crescimento vai causando em nós esta curiosidade de conhecer o outro cada vez mais e de ser conhecido pelo outro. Este processo é um processo de aproximação, é um processo ao qual nós vamos firmando a fidelidade a este processo. São acontecimentos que vão fazendo com que surjam em cada um de nós este perdão e essa reconciliação. Já falamos isso várias vezes, esta estaca da humildade que segura essas cordas que sustentam a armada barraca. Essa humildade nos leva a um perdão constante. E esse perdão é uma reconciliação como fruto. Portanto, cada vez que nós nos propomos a sentar à mesa da partilha e partilharmos nossos conflitos, analisarmos nossos conflitos, cada momento em que nós vamos expor tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, imaginamos, entendemos, nós vamos permitindo que do conflito surja então essa reconciliação passo a passo. Nós vamos no próprio diálogo, nós vamos entendendo o que é que está conflitando. O que conflita, quais são os problemas, quais são os momentos, quais são os fatos que surgem este conflito. E se nós conhecermos os fatos que surgem nos conflitos, é fácil resolvê-los, é fácil entendê-los. Então nós vamos passo a passo, individualmente, vamos nos entendendo, vamos nos descobrindo, e no processo de união, neste processo dinâmico da união, nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos perdoando e nós vamos vivenciando essa humildade na reconciliação. Após um conflito, nós podemos perceber perfeitamente a intensidade do que vai consolidando cada um de nós. O conflito, nós temos inicialmente que entender a natureza do conflito, ou o que é que está conflitando. Nós temos visto em muitos casais, palavras que são ditas ao longo do dia, gestos, atitude, comportamento, enfim, tudo isso soa no outro, às vezes como algo antipático, algo grosseiro, algo ofensivo. E muitas vezes o cônjuge, quando isto faz, não percebe a dimensão da ofensa. Não consegue descobrir em que momento ele ofendeu o outro, em que momento o outro foi ofendido. E nessa partilha, neste diálogo, nós podemos perfeitamente começarmos a entender qual é a natureza do nosso conflito. Aonde começou esse conflito, da onde vem? Qual é teu anseio, qual é o meu anseio, qual é a minha expectativa e a sua expectativa? Muitas vezes nós temos uma expectativa de como você vai responder, ou como você vai falar, ou como você vai comentar. E nessa expectativa de como você vai fazer isso, nós nos frustramos. Nem sempre você vai fazer aquilo que eu esperava. Nem sempre a esposa vai responder ao esposo naquilo que ele esperava. Um ou o outro dificilmente vai manter esse equilíbrio e essa comunhão de aceitar, de entender, de compreender e de agir como o outro espera. Somos seres humanos, passíveis de compreensões diferentes. Somos seres humanos em que esperamos coisas diferentes. Não só por toda essa diferenciação de formação, de criação, como eu disse, mas a diferença sexual. Sexualmente somos diferenciados. E nós somos seres sexuados. Sectum, separado, dividido. Isso somos nós. Nós somos como que cortados, nós somos como que separados. Nós não pensamos iguais, somos diferentes. A sexualidade é algo que nos dá toda essa formação, essa experiência, essa demonstração, este comportamento corpóreo. Nós temos comportamentos diferentes porque nós somos diferentes, nossos anseios são diferentes.
Portanto, a partir dessa realidade, nós não pensamos iguais. Isso quer dizer, nossos anseios não são os mesmos, são diferentes. E nós temos que buscar, então, esse respeito para que os valores individuais sejam respeitados, mas para serem respeitados precisam ser compreendidos. Informações que nós temos tão diferentes. A própria informação um do outro, quando nós vamos nos aproximando no namoro, no noivado, à medida em que nós vamos buscando essa aproximação no querer, essa aproximação como fruto do amor nupcial, fruto do amor conjugal, é um amor específico, um amor especial, em que vai nos atraindo um ao outro, vai nos aproximando um ao outro. Mas para isso nós vamos entender que os conflitos vão ser momentos aos quais se desencadeia um desentendimento temporário, um desentendimento momentâneo. E se nós tivermos a coragem, a paciência, o amadurecimento suficiente para expormos isto, revelarmos isto numa partilha, num diálogo, nós vamos contornando essa natureza, porque vamos entendendo a natureza. Vamos percebendo aonde que esse conflito surge, de que forma ele surge, de que maneira ele surge. Então, coisas tão simples, como uma esposa vai a um cabeleireiro, volta e diz ao esposo, você nota alguma diferença? E nós, na maneira de sermos masculinos, nós não vamos ver essa diferença, nós não conseguimos identificar, mas muitas vezes a esposa vem com uma expectativa de que o esposo diga, agora sim, ficou bonito o cabelo, você cortou, você pintou, sei lá. Nós não temos essa perspicácia de reconhecer essas modificações. Nós temos sempre dito isso, inclusive a tom de brincadeira. Nós temos anseios diferentes, nós temos expectativas diferentes. E nós temos então, agora sim, nesta comunhão de irmos nos entendendo o que realmente está no fundo, o que realmente está atrás dessa tua expectativa. Tão fácil se você chegasse e dissesse, eu fui ao cabeleireiro e cortei as pontas do meu cabelo, ficou bom, pronto, aí nós vamos reparar. Coisas mínimas. Não vamos esquecer isso. Essa nossa sexualidade nos dá condições diferenciadas. Nós, como seres humanos masculinos, vamos pensar como ser humano masculino, evidentemente. E elas, da sua maneira feminina de ser, vão expressar coisas diferentes. Esse conflito, não só a natureza, mas fatores subjacentes nos levam a este conflito. Coisas que nós temos lá dentro, lá no fundo. E muitas vezes, técnicas, reuniões, movimentos tentam mudar ou alterar o nosso comportamento, o comportamento conjugal. Mas nós esquecemos que para mudar o comportamento conjugal, nós temos que mudar o comportamento individual, o comportamento de cada um dos seres que compõem essa conjugalidade. Então nós temos, na nossa individualidade, de tentar buscar, no nosso amadurecimento, buscar quais são estes fatores que estão causando o conflito. E para isso é fácil. Nós sentarmos numa mesa e começarmos a conversar e colocar as coisas a partir dos meus sentimentos. Eu vou reunir-me com minha esposa e vou partilhar a ela, vou comentar com ela as coisas às quais eu me senti ofendido. Vejam bem, não é um momento de um acusar o outro, que é o motivo da ofensa. Não, é o contrário. Você vai expor o seu sentimento. Me senti profundamente triste, angustiado, ou sei lá qual é o sentimento que vem quando você faz isso ou faz aquilo. E nós vamos percebendo então que esse diálogo não é só apontar coisas negativas, muito pelo contrário. Talvez seja um momento propício para que nós possamos nos elogiar ou mostrar as qualidades um do outro. Como eu sempre tenho dito, nós às vezes ficamos
ficamos vivenciando essa conjugalidade por anos, 3, 4, 5, 10, 20, 50 anos. E em momento algum nós expressamos para a esposa ou a esposa para o esposo fatos que lhe trouxeram alegria, que lhe trouxeram felicidade. Fatos simples. Como eu me senti quando cheguei em casa e o almoço estava pronto. Como me senti quando eu vou no guarda-roupa e minha roupa está lavada, passada, guardada. Como me sinto com essas coisas? Como me sinto com sua companhia? Como me sinto com seu sorriso, com sua alegria? São coisas que nós temos que partilhar. Eu gostaria de saber de você, minha esposa, quais são os momentos aos quais você se sente feliz. Qual é meu comportamento? Qual é minha atitude? Quais são minhas palavras? Quais são meus gestos que causam em você alegria? Momento em que eu lhe dou atenção numa reunião, num almoço. Momento em que eu olho para você, eu sorrio para você, um abraço, um carinho, uma carícia, enfim. Nós temos que conhecer isso. Eu não sei o que eu faço e que te alegra. E também gostaria de saber o que eu faço que te entristece. Claro que sim. Mas nesse diálogo, nesse dom de si, nós vamos descobrindo isso. Porque para que haja esse comportamento individual alterado, modificado, sarado, liberto, para que haja uma consolidação no comportamento conjugal, eu tenho que mudar certas compreensões minhas. Eu tenho que aperfeiçoar certos entendimentos que eu tenho. Mais ainda, nós temos que buscar um entendimento mútuo, uma compreensão mútua de certas coisas. Por exemplo, você perguntou algum dia para sua esposa, ou ela para você, algum momento vocês, no diálogo, puderam expressar o que você sente, por exemplo, por fidelidade conjugal? O que significa esse termo fidelidade conjugal? Como eu disse, muitas e muitas vezes nós absolutizamos a sexualidade com genitalidade. Então, fidelidade conjugal seria ou não ter um relacionamento genital com outra ou com outro. Aí nós vamos ver na compreensão mútua que fidelidade é muito mais do que isso, não tão simples assim. Fidelidade é essa disponibilidade de manter essa conjugalidade consolidada. Ou seja, fidelidade conjugal é a fidelidade a qual eu me proponho a executá-la na caminhada conjugal. Fidelidade conjugal é eu ser fiel a este processo, eu ser fiel a esta aliança nupcial. Ser fiel a essa aliança é manter um diálogo com você, é expressar a você o que eu sinto, o que eu penso. Nós temos que ter um momento para isso, por favor. Querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, vamos achar um tempo para nós dialogarmos. Não é um tempo simplesmente para sair num jantar, ou num almoço, ou numa festa, ou numa celebração, não. É algo de profunda intimidade. Vamos nós dois agora, olho no olho, vamos partilhar aquilo que nós estamos sentindo nessa caminhada. Fidelidade conjugal é isto. É muito mais, portanto, do que ter um caso extraconjugal. É a caminhada toda extraconjugal. É a caminhada toda juntos nesse dia a dia, de ausência um do outro. Muitas vezes a esposa se mantém única e exclusivamente a cuidar da casa, cuidar dos filhos. E muitas vezes o esposo tem em sua cabeça única e exclusivamente buscar condições de sobrevivência, recursos financeiros, mas nada. São dois seres que, embora estejam juntos, vivam juntos, estão ausentes um do outro. Mantém aquilo que nós chamamos de divórcio espiritual. Comem a mesma mesa, dormem a mesma cama, vivem sob o mesmo teto e, entretanto, estão divorciados espiritualmente. Fidelidade nupcial, fidelidade conjugal, essa disponibilidade de amadurecimento
para isso, há necessidade, muitas e muitas vezes, de nós mudarmos essa maneira de entender as coisas. Para você, o que é este deixar a casa do pai e da mãe, por exemplo, que nós temos falado, esses 3 pontos da consolidação da vida conjugal. O deixar, o despojar-se da nupcialidade, despojar-se do lar paterno e materno para poder construir a sua conjugalidade. O que você entende por isso? Conversava com um casal um dia desses e diziam que estava difícil o relacionamento porque ele tinha um vínculo com a casa paterna ainda muito forte. Ele qualquer coisa, ele ia à casa do pai e da mãe primeiro antes de vir à nossa casa, o nosso lar. Ia no lar do pai e da mãe. Portanto, essa condição de filho permanecia. Não havia uma fidelidade e uma consolidação de uma vida com a esposa. Havia muito mais uma continuidade da sua filiação na casa dos pais. E por conseguinte, ela, a esposa, qualquer coisa, voltava à casa da mãe. Então era uma ausência constante, era uma busca de voltar às suas raízes, e isso impede de que se consolide a conjugalidade, de consolide o que é esposo e esposa. Então nós temos esposo e esposa, termos alguns termos, temos que ter uma mútua compreensão. Quem sabe se nós vamos nesses sábados nos aprofundando em cada ponto desse para podermos entender a mútua compreensão da humildade. O que para você é humildade? O que para mim é humildade? Mútua compreensão do perdão. Para você, o que é perdão? O que significa perdão? Para mim, o que eu entendo de perdão? Vamos buscar nós dois uma verdade maior sobre o perdão, para que possamos nós vivenciar esta realidade, e assim por diante. Vamos nós, nesta fidelidade conjugal, fazemos o nosso voto de que queremos continuar essa caminhada, com toda essa orientação que o próprio Espírito nos dá, porque estar juntos, construir um lar, é construir um altar na estrada da vida, para celebrarmos a nossa existência, todos os membros que compõem essa família, porque somos a família de Deus. Vamos ao nosso intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus no seu último bloco. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Estamos partilhando sobre conflitos. O interessante é que tomemos consciência de que o conflito em si tem uma evolução normal, ele tem um caminhar normal, um crescimento normal. Nós teríamos que conhecer, nós teríamos que ter uma mútua compreensão deste processo para podermos dialogar sobre o conflito, para podermos enfrentar este conflito e resolvê-lo à medida em que ele vai aparecendo. O lindo é que a cada conflito que nós solucionamos, nós experimentamos uma aproximação maior de um para com o outro. Claro, à medida que nós vamos resolvendo os conflitos, a nossa intimidade vai crescendo. Nós vamos nos conhecendo mais, e conhecendo mais, nós amamos mais. E se nós conhecemos mais e somos um mistério imenso para nós mesmos, imagine para o outro. Isso nos leva a uma curiosidade, nos leva a um querer nos conhecer mais, para podermos termos uma intimidade maior, uma comunhão maior. Nós temos que antecipar
os primeiros sintomas aparecem, alguma divergência, algum sentimento negativo que apareça, alguma tristeza, alguma coisa assim, pode não parecer nada, mas ele vai persistindo. Nessa hora nós temos que parar e tentar antecipar o fim desse conflito, antecipar aquilo que talvez possa ir aumentando, pode ir crescendo cada vez mais. Se nós antecipamos, nós vamos começar a conhecer a raiz do conflito, a natureza do conflito. Para isso, então, passo a passo, nós vamos nos conscientizando. Os elementos conjugais, esposo e esposa, percebem que algo não vai bem. Nós sabemos disso. Há um afastamento. Poxa, você me trata sempre de um jeito, hoje está diferente. Cada dia que eu chego para uma refeição, você está de uma forma, agora eu percebo que está diferente, me responde de forma diferente, e eu para com você, vamos nos conscientizar disso, porque no momento em que nós vamos nos conscientizando, vamos estar atentos para conscientizar qual é o motivo dessa discórdia, ao invés de nós irmos nos afastando frente à discórdia, frente ao conflito, nós vamos antecipar esse diálogo, essa discussão. E quando falamos em discussão, meus queridos, não é exposição de ponto de vista, não é discussão como nós entendemos, cada um aponta uma verdade sua e discute sobre aquilo, querendo impor a sua verdade no outro. Não, a discussão é colocar ponto de vistas. A discussão é tentar conhecer aonde está a natureza. A discussão é tarefa conjugal. A discussão é trabalho. A discussão é buscar as coisas. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos percebendo que este conflito, que no início é um afastamento lento, são palavras às vezes ásperas ditas um ao outro, mas a coisa vai crescendo cada vez mais, e se nós não formos num diálogo ver estas coisas, nós vamos perceber uma disputa aberta, disputa que nós temos percebido entre os casais, entre os esposo e esposa, de agressão mútua, palavras ásperas, o próprio comportamento, um está afastado do outro, distante do outro. E esse realmente é o fruto do conflito, é isso aí. O fruto do conflito é este separar. Então nós temos que antecipar o conflito para evitar essa separação, evitar essa discussão árdua, essa discussão ferrenha, inflamada, essa violência. Nós precisamos dialogar. Portanto, nós temos que evitar o conflito. Quando alguma coisa não soa bem para o esposo e para a esposa, a primeira coisa que tem que ser feito é enfrentar e procurar o diálogo um com o outro. Não esquecer, eu não sei, eu não falo nada, eu não gosto de discussão, muitas vezes dizemos assim, é como se colocar um lixo embaixo do tapete. Um dia, nós vamos descobrir esse lixo. Portanto, o método de que vamos ficar quieto, não vamos discutir, vamos negar que existe alguma coisa, isso não está certo, é o contrário. Eu às vezes, muitas vezes não discordo para não criar um conflito. Meus queridos irmãos, é o contrário. Nós temos que apontar, nós temos que partilhar aquilo que para nós é tão diferente. Por isso que eu falo, nossos anseios, nossas preocupações, nossos cuidados, nossas angústias, nossas alegrias, enfim, nós temos que partilhar isso, nós temos que nos conhecer para que isso possa surtir efeito. Então o que nós precisamos é evitar esse conflito. E como é que nós evitamos o conflito? Nessa liberdade individual de buscar o diálogo, nessa fidelidade conjugal de buscar esta conversa, este encontro. Não podemos reprimir o conflito. Nós temos que
que enfrentar, confrontá-lo. Nós temos que expor aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Nós temos que compreender as coisas com uma certa mútua compreensão, como eu disse. Como é que nós podemos chegar a um denominador comum? Como é que nós podemos buscar uma mesma meta, um mesmo objetivo, se nós não seguimos esta reta, se nós não tomamos esta decisão, nós estamos adulterando este plano, adulterando esse caminhar. Vamos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos nesse sábado pedir a Deus que ilumine todo o nosso ser e que nos mostre quais são os motivos desses conflitos. O porquê eu fiquei triste com você quando você fez isto ou não fez, mas também que momentos eu fico alegre e feliz quando você faz isto ou aquilo. Muitas vezes reclamam que nós homens somos mais difíceis para esse diálogo. Em parte concordo. Nós somos mais difíceis de compreendermos nossos sentimentos. Nós muitas vezes nós não encontramos, não notamos, nós não percebemos esses nossos sentimentos. E nós expressamos por meio deles de uma forma às vezes áspera, violenta, mal educada às vezes até. Então nós temos que estar atento a isso. Se eu percebo em mim algo que não está bom, ou em você, vamos à mesa para dialogar. Vamos dialogar, mas desarmados. Vamos ouvir um ao outro. Vamos exercitar esse respeito um pelo outro. Eu respeito as suas decisões como respeito a sua maneira de pensar. Respeito as suas opiniões, suas decisões. E nesse respeito mútuo, tenho certeza que irá me respeitar na minha maneira de ser. Eu tenho visto coisas tão simples em esposo e esposa. Quando o esposo diz, eu vou comprar este móvel ou aquele móvel, vou fazer assim, o assado, e não entra num acordo, não entra numa partilha, num diálogo com a esposa de como ela quer as coisas, e vice-versa. Desde coisas simples na casa, desde coisas simples no nosso comportamento, na nossa atitude, nós temos que expor um ao outro. Nós temos que ofertar essa nossa interioridade, como sendo um presente um para com o outro. Então eu faço um apelo a todos vocês, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Vocês irmãos, vocês homens, vocês na sua masculinidade, na forma de expressar a humanidade. Vocês que corporeamente expressam a sua humanidade masculina, cedam um pouco, revejam o seu caminhar, analise e pondere. Vamos nessa reunião de diálogo, pergunte à sua esposa quais são os momentos aos quais ela se sente ofendida com você. Quais são as palavras que você usa que a ofende? E vice-versa. Coloque para ela quais são os momentos em que você se sente ofendido. Mas eu digo, meus queridos irmãos, cuidado nesse diálogo. Use as palavras certas. Em momento algum, acuse a esposa de que te causou esse sentimento negativo. Não. O sentimento negativo surge. Não foi sua esposa. Ela foi talvez aquilo que desencadeou em você pela proximidade que vivem. Mas não é ela a responsável por esse sentimento negativo. Ele surge simplesmente. Então vamos pedir a Deus que nos dê essa humildade suficiente para que possamos ter esta postura de diálogo. Vamos pedir a Deus que nos dê a humildade suficiente, nos brinde com esse dom, este talento, para que possamos humildemente chegar próximo à nossa esposa, a fim de que possamos conhecê-la mais, nos dando a conhecer. Vamos, neste sábado, todos nós, reunidos aqui, caminhando em direção à casa do Pai,
Vamos pedir também e contar com o auxílio da Mãe de Jesus, que já está lá nas nossas núpcias, nos dando essa consciência. Pai Santo, Pai amado, Pai de sabedoria, nós queremos, nesta força do Paráclito, nessa força do Espírito, o Espírito de amor, o Espírito de reconciliação e de perdão, nós queremos pedir, Pai Santo, por favor, vem em nosso socorro. E já agradecemos porque sabemos que vem, este é seu plano. Abre nossos olhos e nos dê essa dimensão de humildade ao ponto de buscarmos o diálogo para nos perdoarmos mutuamente, para que experimentemos a nossa reconciliação, a reconciliação do nosso lar. E assim nosso lar está sendo um lugar de celebrar vida. Nosso lar está sendo um altar no qual nós ofertamos cada dia esta oferta a Deus, a oferta do nosso ser, da nossa aproximação, do nosso amor conjugal. Pai Santo, nós queremos te agradecer neste sábado especialíssimo, em que temos a certeza absoluta que vai nos dar passo a passo essa consciência, esta mútua compreensão. Queremos juntos chegar à sua casa, Pai Santo. Se não chegarmos juntos, chegaremos, enquanto a morte assim não vier, chegaremos num momento ao qual um ou outro, quem sabe, vai ofertá-lo, para que estejamos a cada momento da nossa existência celebrando essa vida, esse dom da existência. Muito obrigado, Senhor. E te pedimos que nos dê um sábado santo, um domingo santo, uma existência santa, Senhor. Ou melhor, nos dê a compreensão de que esse dom já foi nos dado. Eu agradeço a presença de todos vocês e convido-os para sábado que vem estarmos juntos novamente, celebrando vida neste encontro semanal, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é no céu já aqui, o amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Na família mentira
não se dá com a verdade e a fidelidade, sabe o peso da cruz, porque lá há amor, há renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Surgem falsos brilhantes, enganando a família, tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria e na dor. Como é bom ter amigos.